Então pessoal, de volta aqui ao nosso projeto. Então vocês viram que na aula passada a gente utilizou aqui uma anotação do JUnit, que é o @teste. Mas existem várias outras anotações que a gente vai ver aqui nessa classe de produto. Então, uma das mais importantes são as que são executadas antes e depois de todo o processo feito nessa classe. Então, por exemplo, aqui no nosso método de abrir conexão e fechar, ele basicamente é feito somente uma vez. O abre conexão é feito primeiramente na classe e o fecha conexão ele é feito no término da classe. Então, para isso a gente usa existe uma anotação chamada before class. Isso quer dizer que esse método aqui ele vai ser executado antes de todos os outros testes que eu tiver nessa classe. E quando a gente terminar todos os testes, a gente vai fechar a conexão. Dar o commit e fechar a conexão. Isso quer dizer que a gente vai dar um after class aqui. E isso vai fazer com que esse método seja executado no término dessa execução dessa classe. Então aqui a gente não precisa mais dessas anotações. Então fica um código bem mais limpo. Né? Certo? Aqui, antes de a gente continuar, eu vou retirar esse código aqui, porque o que acontece? Isso aqui ele deve ser feito independentemente do que acontecer aqui dentro do método fechar. Então, eu vou colocar aqui no finally. Então, aqui no finally, eu vou colocar essa condição. Então, eu vou dar um try aqui. E vou copiar esse if aqui, colocar no try. E daí, aí sim, se acontecer alguma coisa, ele vai mandar aqui uma mensagem, tipo... fechamento da sessão. Beleza. E eu pego a mensagem aqui desse cara. Certo? Então, depois que eu fiz isso, aqui dentro do meu... Eu não vou mais ter esse... Quer dizer, eu vou ter esse try aqui, mas esse try vai no commit. E aqui dentro, eu vou jogar um throwable aqui. E vou colocar aqui deu problema no commit. Certo? Só para ficar mais bonitinho o código aqui, certo? Então, no fechamento, independente do que acontecer aqui no try, ele vai tentar fechar a conexão se ela estiver aberta, certo? Beleza, então a gente já tem os nossos métodos de before e after. Agora a gente vai fazer um outro método que ele vai ser utilizado antes de cada um dos nossos testes, que nossos testes forem executados. Então a gente vai ter um teste aqui de inserção, que vai ser basicamente esse que está aqui embaixo, um de busca, um de alteração e um de exclusão de produto. Então, antes de cada um desses testes, eu vou executar esse método que eu vou colocar aqui e logo após eu vou ter um outro método também que vai ser executado toda vez que eu terminar cada um dos testes. Tá, então aqui a gente vai ter uma outra anotação que é a chamada before. Essa anotação ela serve, como eu falei, para a gente chamar esse método toda vez que a gente executar um teste aqui na nossa classe. Então, ele vai ser do tipo public void, e ele vai ser um setup, porque ele vai preparar a nossa base para fazer os testes. Então a gente não vai fazer como a gente fez aqui, popular o objeto aqui todo e fazer alguma coisa nele. A gente vai já ter uma população de objetos já no banco, através desse setup aqui. E aí sim a gente vai trabalhar com os métodos de busca, alteração, exclusão, etc. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu vou criar um novo
um novo produto, só que esse produto aqui, para facilitar o nosso processo, eu vou criar já com argumentos. Então, eu posso fazer direto aqui e depois pedir para criá-la no nossa classe produto, ou posso fazer lá no produto e criar aqui. Eu vou fazer no produto porque é mais fácil. Então aqui eu vou criar logo depois da declaração das variáveis, eu vou criar um construtor. Então eu vou usar aqui o source, generate constructors usando ele não está aparecendo aqui. Vou pegar aqui de cima, que daí ele aparece para vocês. Ó, generate constructor usando campos, no caso. Então eu só vou desmarcar aqui o ID, porque o ID ele vai pegar automático quando ele for inserido no banco. Então ele vai criar um construtor com esses parâmetros aqui. Ó, criou. Eu vou retirar essa anotação aqui porque eu não preciso dela. Certo? Só que antes de eu ir lá e colocar criar os meus produtos, eu preciso ter um outro construtor que simplesmente vai não ter nenhum argumento, porque eu preciso, se eu criar um construtor com argumentos, eu preciso ter um construtor sem nenhum argumento. Então eu vou ter aqui um produto, abro e fecha, e abro e fecho colchetes aqui só para eu ter, senão ele dá um erro lá no meu teste. Beleza? Então aqui eu vou criar os meus produtos. Eu já tenho alguns produtos aqui. Ó, vou criar os meus produtos aqui já. Eu já coloquei aqui todos os meus argumentos. Só vou criar mais um produto aqui que é para ele ficar com né? Então eu vou colocar aqui, sei lá, plot. Vou colocar aqui o nome como caderno. Vou colocar aqui 50 e o valor 7. Certo? Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a minha seção, ponto de seção, e vou salvar cada um desses meus produtos. Então, eu vou salvar P1 e eu vou copiar e colar aqui para facilitar, né? 2, 3, 4, 5. Certo? Salvou os meus produtos aqui, então tá ok. Como eu sei que ele vai fechar a conexão após todo o processo aqui, então eu não preciso fazer mais nada aqui dentro desse método. Certo? Então, como aqui, antes desse método salvar produto, eu vou executar necessariamente esse método aqui do setup, então eu não vou precisar mais desse código que está aqui. Simplesmente para eu testar, ver se ele está salvando mesmo um produto, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui, eu vou ter uma string chamada SQL, e vou usar a notação JPQL para eu buscar esse produto no banco, e daí eu verificar se ele está de acordo com o produto que eu salvei, certo? Então aqui no SQL eu vou usar um from produto P aqui no caso, where p.descrição, que é o que eu vou buscar, like, descrição. Esse descrição que eu coloquei 2 pontos é justamente o parâmetro que eu vou utilizar para fazer a consulta. Aqui eu vou ter também um objeto query. Esse query é do Hibernate mesmo, e eu vou chamar ele de consulta. Essa minha consulta ela vai receber aqui uma seção .create query. E eu vou usar a minha SQL que eu mandei lá como parâmetro para ele criar essa consulta. Depois disso, eu vou atribuir na minha consulta o meu parâmetro,
que é justamente a minha descrição. Então, quando tiver a minha descrição lá, eu vou querer que ele procure por... Agora eu vou colocar o que eu quero que ele procure. Então, no caso aqui, eu vou utilizar essa anotação aqui, que é a porcentagem, porque ele vai procurar qualquer coisa que tenha o que eu escrever aqui no meio. Por exemplo, eu tenho ali, ó, as descrições, caderno, régua, papel, livro e caneta. Então, se eu colocar RE, ele vai procurar por régua, certo? Então, o que tiver régua na RE na descrição, ele vai lá procurar. Deixa eu ver aqui o que ele está... Ah, tá. Deixa eu ver o que é isso. Ah, tá. Porque aqui ele tem que ser uma string também, né? Esse aqui vai embora. Eita. Aqui esses... Aqui. Beleza. Salvou. E agora sim a gente vai fazer chamar, né, a consulta. Eu vou chamar aqui vou criar um produto aqui. Produto. Criar um novo objeto, quer dizer. Produto pesquisado. E ele vai receber o resultado da minha consulta. Então, consulta.unique result. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu quero que ele busque, ele vai lá na minha consulta, essa consulta vai ser uma lista, só que eu quero que ele traga um único resultado dessa consulta. Como eu tenho aqui nos meus testes aqui, é um ambiente já, digamos assim, fechado, eu sei que eu vou ter um único objeto dessa consulta, então não tem problema usar um unique result. Só que necessariamente num projeto você não sabe quantos resultados você vai ter, então você vai ter que ter uma lista e dentro dessa lista você pesquisa, vê se você tem o que você procura. Mas aqui, como eu já sei o que eu vou obter aqui como é um ambiente controlado, eu já sei que eu vou ter um somente resultado. Aqui eu tenho que fazer um caching, porque ele não sabe o que é essa consulta aqui, não sabe qual tipo de objeto, né? E aqui, como eu já tenho o meu produto pesquisado, agora eu vou fazer o meu assert equals. Eu vou trazer o meu objeto esperado e o meu objeto atual. Então, o que eu posso trazer para verificar se eu trouxe mesmo esse objeto? Eu vou aqui, em vez de eu pegar a descrição de novo, eu vou pegar a unidade. Aqui vocês podem ver que a unidade da régua é quilo. Tá meio estranho, eu sei. Até eu vou colocar aqui, ó. Régua... Colocar... Lote 2. Só para ficar diferente do caderno ali. Então, aqui no meu esperado, o que eu espero? É lote 2, né? Lote 2. E aqui no meu atual é o que eu vou comparar. Então, o que eu vou comparar? Eu vou comparar o meu produto pesquisado .get unidade. Certo? Então, está feito aqui o meu teste. Eu tenho já aqui a minha consulta. Então, agora, simplesmente, eu vou só colocar um breakpoint aqui. E daí eu vou rodar esse cara no debug, né? Para eu ver por onde que ele está andando. Então aqui eu vou dar um debug as junit test. Vou rodar esse cara. Opa, ele já deu erro aqui. Vamos ver o que é, ó. Ele descobre conexão, ele deve ser um método estático. Então, eu esqueci de falar, nos métodos after class e before class, eles têm que ser métodos estáticos. Então, aqui eu tenho que colocar um static e eu vou retirar tudo que tem aqui do this. E a mesma coisa eu vou ter que fazer com o after, ele tem que ser um método estático, porque eu não posso referenciar um objeto que eu estou trabalhando na hora. Então aqui
static e retiro também aqui o this e o this aqui também. Beleza. Agora eu tenho que arrumar aqui minha seção. Eu tenho que colocar para estático lá em cima também, ó. Pode ver que o Eclipse ele já dá uma ajudada nisso. Então agora sim eu tenho todos os meus métodos de after e só aqui que faltou, que minha seção ela tem que ser estática, então eu não posso usar uma seção atualmente que eu estou atualmente mexendo. Então não posso ser um objeto que eu estou mexendo atualmente, tem que ser aquela seção que eu declarei estaticamente lá em cima. Beleza, salvei, então vamos rodar ele aqui de novo. Tá rodando, conectando no banco, beleza. Beleza, entrou aqui no meu salvar produto, vamos ver o que acontece. Então aqui vocês podem usar aqui, eu estou usando o debug, vocês podem usar essas flechinhas aqui, ó, que elas vão passando passo por passo. Então aqui, ó, se eu clicar F6 ou Step, ou clicar aqui nessa flechinha, ele vai para frente, ó, pode ver. Então eu vou aqui, passou na consulta, criou a query, agora ele vai citar meu parâmetro, né? Setou o parâmetro, agora ele vai procurar lá, ver se ele tem um único elemento mesmo na minha pesquisa. Buscou um único elemento. Se vocês forem ver aqui, ó, aqui tem os meus breakpoints aqui nessa telinha e as minhas variáveis aqui na outra. Aqui o meu objeto pesquisado, ele já tem um objeto aqui, ó. Ele foi lá, buscou, ó. Pode ver que ele pegou aqui, ó, descrição régua, estoque 30, que foi o que eu salvei lá em cima, ó, 30, ID 247, esse ID é gerado automaticamente pelo Hibernate, então a unidade lot 2, que é a que eu salvei lá, e o valor que é 2.5. Então, como eu coloquei lá lot 2 igual a unidade, pode ver que ele está igual, então ele vai consequentemente passar no meu teste. Ó, vou passar aqui todo o teste para vocês verem, e ó, ele passou aqui no meu teste. Ó. Então tá tudo verdinho aqui no meu teste. Beleza, pessoal? Então na outra aula a gente já vai terminar aqui os testes que faltam nessa classe, e é isso, então até a próxima aula.